Ok. Estamos entrando. Estamos entrando. Olá! Olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Aqui estamos. Como que vocês estão? Hoje eu não vou mostrar minha cara porque vai ser um podcast que eu tenho aqui com um grande amigo meu, que eu estou aqui recebendo nessa ilustre noite. Como vocês estão? Peço novamente desculpas pela breve atraso que é já praxe nesse canal, né? Como vocês já devem saber. Nicolas, o meu aluno que está aqui, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Estou aqui convidando um grande amigo chamado Francisco Augusto Guerreiro. Francisco, como que você está nesta noite? Opa, e aí, Nilman, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, cara. Opa, beleza. O pessoal tá me ouvindo também? O pessoal está ouvindo também. Pessoal, vocês estão escutando, certo? Vocês estão escutando. Vamos ver. Estão escutando meu amigo? Vamos ver aqui. Eu acho que sim, tenho quase certeza. Vamos Acho que ver. estão. Então, oi. Então, sim. Então, meu caro, eu trouxe aqui você porque eu presenciei, você é um amigo pessoal meu, a gente já se conhece há bastante tempo, já tivemos inúmeras histórias assim fenomenais que renderia mais de um episódio de podcast, a gente teria coisa pra falar. Cara, inclusive, eu não sei se você me lembra, se você se lembra, acho que foi no começo de 2017 ou 18, algo assim, em que você me confidenciou que estava pensando em criar um canal no YouTube e eu te estimulei a isso. Não sei se você lembra daquela nossa conversa, né? Sim, cara, Naquela sim. noite. Eu lembro que a gente estava até meio depressivo, assim, e daí você veio com a ideia e eu falei, cara, é isso, vai fundo, que você vai estar falando, assim, por milhares, se não por milhões. Exatamente, cara. E até hoje eu lembro daquele dia e eu falo assim, caramba, cara, é inacreditável. E assim, eu agradeço até hoje você, o nosso outro amigo que você sabe também, que um dia eu quero também entrevistar aqui. Porque assim, se não fossem vocês, eu não acho que eu estaria aqui falando com você, eu não acho que esse canal existiria, né? Então é aquela coisa, a gente tem que valorizar os amigos porque é aquela coisa, né? Aquele ditado, né? Mulher vai e volta, amigo está sempre lá. Então agradeço você. Enfim, Certo. cara, eu acho que todo mundo tá muito curioso, querendo saber essa história, né? Do pior gado que eu já conheci. E não, eu não acho que sou eu, cara. Você já conheceu algum gado pior do que esse que você vai falar aqui hoje? Ah, cara, a quantidade de gado, assim, que eu conheci, e, assim, aquele tipo de gado que dá raiva, que dá vontade de você chegar na pessoa, sacudir ela, falar, cara, como é possível? Seja homem, pô! Caramba! Como você pode ser tão. Assim, pessoas que idealizam mulheres a um nível tão. Assim, tão vergonhoso, mas esse caso específico aqui, eu posso dizer assim que eu meio que consegui salvar. Eu meio que espero, né? Eu não sei o quanto foi efetiva essa minha investida, né? Mas eu acho que eu livrei o cara de uma boa. E eu realmente espero que eu tenha mudado a vida do cara para melhor. Né? A A gente outra, espera, né? a gente espera tudo, né? A gente espera que um gado deixe de ser gado, né? Que, convenhamos, é aquela coisa. Era o que eu estava discutindo com você sobre. Será que eu posso falar o nome dele aqui? Sobre aquele youtuber, sabe, que se casou com aquela menina do interior e deixou ela famosa, ela ficou famosa e largou Ah. ele. De quem eu tô falando? Não sei se eu posso falar o nome dele aqui, né? É aquele rapaz aí que, assim dizendo, tem um belo par de chifres bem ilustre, que recentemente tirou uma fotinho expondo as nádegas para o Felipe Neto. É esse mesmo? Este mesmo, este mesmo. Eu posso falar o nome dele aqui, aliás? Pode falar. Posso. Então, no caso do Whindersson, no caso do Whindersson, eu realmente achei que o cara ia acordar. Inclusive, eu tive a impressão de que, caramba, imagina, o cara nascer no interior do Piauí, no interior do Brasil, o cara ser uma pessoa simples, né? E é natural o cara não ter a referência, né? O cara não ter o insight de ver que aquela lá era uma aproveitadora, né?
uma vez divorciado, o cara se tocasse. Putz, eu tava sendo feito de trouxa aqui, né? Exato. Então eu achei que o cara poderia, sei lá, ir para o lado Red Pill da força, né? Quem sabe, né? Mas, infelizmente, depois da foto dele pro Felipe Neto, né, em que ele aparece desnudo, né, com as nádegas expostas, eu falei, esse cara não tem salvação. Realmente não tem salvação. E é o seguinte, a maioria dos gados não tem. Mas esse, eu espero que tenha. Né? Vamos ver, né? Eu realmente gostaria de pensar que talvez ele tenha se tocado, né? Sim. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer aqui o André Rodrigues que mandou um superchat, falou se é história de gado, podia ter chamado o Knut. Eu posso chamar uma vez também. Esse meu amigo aqui é um amigo pessoal, não é só de internet, eu já conheço ele há bastante tempo, então é um cara que eu sei que tem assim uma cabeça no lugar certo e todo o resto. Enfim, agradeço já o Nicolas que está aqui, que é um grande aluno meu, a todos vocês que já estão aqui presentes, já temos acho que 300 pessoas nesse momento, uma live aí num domingo, quase uma da manhã, é algo que me surpreende, então muito obrigado. E vamos continuar, cara, vamos continuar com a história porque é uma história boa. Vamos começar do começo. Onde que inicia a história do pior gado que eu já presenciei na minha vida? Muito bem, então vamos começar. Para quem, assim, bom, vocês não têm como saber isso, né? Mas eu e o Newman, tipo, a gente treina junto, né? A gente vai pra academia junto, ou melhor, ia pra academia antes Que agora tá toda ferrada, falida, A né? galera tá toda ferrada e falida, né? Mas a gente encontra outra quando acabar essa situação, essa crise aí, a gente encontra outra, vamos voltar a malhar junto. Eu tinha marcado com ele, eu não lembro que outra coisa eu tinha que fazer no dia, só sei que eu acho que eu tava ou na faculdade ou em algum outro lugar, e para chegar no bairro do Newman é meio difícil, assim, se você quer economizar passagem, né? Eu não sou uma pessoa abastada, não sou rico, né? Então eu não posso me dar ao luxo de ficar gastando passagem de metrô à torta e à direito. De forma que eu prefiro usar ônibus. Por que eu prefiro usar ônibus? Quem mora em São Paulo sabe que usando ônibus você pode gastar com uma única passagem 4 ônibus, mais ou menos. Creio que é isso. Mas enfim, eu fui no Google Maps, né, para ver qual seria o trajeto mais rápido e mais eficiente para a Academia do Newman, usando só ônibus. E esse trajeto envolvia eu passar, tipo, lá na casa do C, vocês sabem, né? Mas, enfim, eu fiz um tour pela cidade, eu tava atrasadíssimo, tava um trânsito horroroso, simplesmente horroroso. E daí eu consegui pegar aquele último ônibus, que tava completamente lotado, tipo, era 6 da tarde, né? 6 da tarde em São Paulo. Vocês devem imaginar como é, né? Eu tava sendo espremido por todos os lados, e não sei como, por milagre, eu consegui me sentar numa cadeira isolada. Eu, numa cadeira isolada, e de repente passa pela catraca, assim, uma loira com seus 32, 33 anos. Milf. Mas assim, milf, mas é uma milf que, meu Deus, assim, bronzeada, assim, dava para ver que era um bronze, assim, bem legal. Seios voluptuosos, assim, do jeito que eu gosto. Com olho, não sei dizer se era olho claro, assim, era um tom de castanho meio próximo do verde. Mas, assim, com algumas tatuagens, e daí eu pensei, pô, essa aí, eu não sei se eu posso usar essa expressão, né? Usa uma expressão metafórica. Tá bom, eu pensei, essa aí é para consumo. Não sei se vocês vão pegar, né? Essa aí é para consumo. Então eu já fiquei eriçado. Só que aquela coisa, né? Eu estava sentado, né? Ela estava em pé. Assim, eu não sou beto o suficiente para ceder o meu lugar para ela, né? Porque ela ia achar aquilo estranho, né? E o ônibus estava fervilhando de gente, estava cheio de pessoas, assim, tava quase me amassando lá, né? Mas enfim, pensei, putz, será que vale a pena tentar puxar papo com ela? Mas aí eu pensei, é que tá lotado aqui, o povo vai ver isso, né? O povo vai notar e vai achar estranho, mas mesmo assim eu decidi arriscar. Então coincidiu do ônibus estar passando por um ponto turístico de São Paulo, não vou falar qual é também, porque eu não quero ninguém pesquisando aí para ver qual ônibus era que eu peguei, né? Mas a gente estava passando por um ponto turístico, né? E eu resolvi puxar papo, né? Nossa, esse aqui é o lugar X? Ela, é sim. E, nossa, eu nunca vi esse lugar, é a primeira vez que eu vejo um lugar tão famoso e tal. Tentei puxar papo, né? E daí ela solta.
que eu pego esse ônibus todo dia, né? Então eu já tô acostumado. Daí eu falo, bom, beleza, já. Agora eu já tenho uma informação. Pega esse mesmo ônibus todo dia, né? Inclusive eu cronometrei o horário, né? Pra ver se eu poderia armar um esquema depois, né? Armar um esquema. Arrumar, pô, você sabe como é que é, né? Mas o negócio é o seguinte, eu tava tentando conversar com ela e eu notei que muita gente ao meu redor tava me olhando assim com um olhar meio estranho, né? Provavelmente pensando, pô, o cara tá tentando chavecar a mina aqui no ônibus e tal. E daí eu me senti intimidado com o olhar dessas pessoas. Não gostei, assim, da forma como estavam me olhando, como estavam me encarando. Então eu falei, putz, não vai dar, né? Beleza, né? Então vou aproveitar o resto da viagem só admirando aquelas duas bolas de carne que ela tinha no peito, né? E vou me satisfazer só com isso, porque eu sei que não vai dar para fazer nada aqui. Né? Bom, mas E, você tem que concordar comigo que foi um ato com um pouco de gadice que teve por sua parte, né? sim, com certeza. Mas coisa, né? Eu estava inebriado pelo tamanho. Nossa, se fosse para descrever para você como era grande aquela. Nossa, meu Deus, mas enfim, né? Mas pensei, não, dane-se, né? Eu não vou arriscar aqui ser preso por assédio ou qualquer outra coisa se for para nada, né? É, Então, com vou certeza. simplesmente. Com certeza, né? Acho que nem faria sentido uma coisa dessa. Tentar o resto da viagem. Só que aí eu vi uma coisa um pouco estranha. Assim, tipo, ela tava com o celular na mão e de repente ela guarda o celular no bolso e saca outro celular. E neste outro. Hum, Outro celular, cara. Mas então, neste outro celular tava o número e o nome dela anotados. mas por Então quê? eu Por pensei, quê? Trabalho, alguma coisa assim? foi o que eu pensei, né? Eu vi lá, telefone, fulana, número X. Falei, deve ser o celular de trabalho dela, né? Mas enfim, eu marotamente, né, peguei meu celular e já salvei o número pra assim, se eu poderia descobrir alguma coisa, né? Quem sabe? E daí eu fui ver, ao ver a foto dela no WhatsApp, estava lá disponível o celular, que estava dizendo lá que era o celular de trabalho, e a loja onde ela trabalhava. Daí eu pensei, então eu tô com muita informação aqui, eu tô com o celular de trabalho dela, eu tô com a loja onde ela trabalha, eu tô com o ônibus que ela pega todo dia para voltar para casa e o horário. Então, depois eu fui para academia, encontrei o Nilman, né, como vocês já sabem, com ele se valia a pena tentar alguma coisa ou não, né? Mas, assim, o Nilman foi da seguinte opinião. Acho que é trabalho demais para uma mulher provavelmente não muito santa. Se é que vocês, se é que vocês me É, entendem. eu usei um termo bem diferente. Eu fui bem mais explícito e direto. Eu falei, essa mulher Vocês sabem a É, palavra. Mulher da pense, mas vida. a gente não pode falar isso aqui. Né? Meretrosa. Exatamente. Mas, enfim, uh, foi ano passado, isso, 2019. Era uma época em que não estava acontecendo muita coisa. Eu ainda estou na faculdade, né? Eu estava de boa na faculdade, né? E a minha faculdade é uma faculdade com muito lacrador. E assim, é um ambiente em que não dá muito para fazer amizade, para fazer, ou para tentar arrumar, sei lá, alguma companheira ou qualquer outra coisa do tipo que vocês podem entender, né? E assim, eu pensei, não tenho nada a perder, né? Vamos ver o que eu encontro disso aqui. E daí eu fui ver onde ela trabalha e tal. E daí, acho que uma semana depois, né? Eu e o Newman fomos malhar de novo. E eu tava na faculdade e falei, vou pegar o mesmo caminho que eu peguei da última vez, vai que eu dou sorte de novo, né? Vamos ver se eu posso brincar um pouco com a fortuna, como diriam os romanos, né? Se eu posso brincar um pouco com a fortuna e vai que ela aparece de novo, né? E nisso peguei exatamente o mesmo trajeto, exatamente os mesmos ônibus, e peguei um ônibus que estava bem mais vazio do que da última vez. E ela me entra no ônibus. Eu falei, putz, a sorte está sorrindo pro meu lado, né? Não, o que é isso? Realmente, agora vai, né? Só que ela acabou se sentando numa cadeira cujo lado já estava ocupado. Então eu não poderia me sentar do lado dela, nem tentar conversa, nem nada. Falei, beleza, né? Então, sei lá, vou ficar aqui e ver o que eu descubro, né?
E nisso, ela de novo tava com o celular, põe o celular no bolso, depois abre a bolsa e saca o outro celular. Pensei, normal, né? Um celular privado, outro celular de trabalho, né? Tá vendo coisas do trabalho, né? Só que, o que eu reparei? Eu reparei que no celular que não era de trabalho, o celular pessoal, ela começou a acessar o WhatsApp. Então pensei, bom, vou tentar dar uma olhada, né? Porque que eu posso encontrar lá, né? Vamos ver. E Que daí eu vi será lá, que primeiro, tem? vai que tem, né? Vai que É? tem. Né? Então, fui lá e vi, o primeiro contato que estava lá em cima, né? Era filho e o segundo era amor. Daí eu pensei, putz, desperdicei Casada. meu. Que azar, desperdicei meu tempo aqui com uma mulher casada e com um filho. E não com um filho bebê, um filho já criança, né? Um filho que já mexe no celular, né? Então eu pensei, putz, desperdicei meu tempo, né? Então, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas por falta do que fazer, continuei olhando o que ela tava digitando, né, no WhatsApp, né? Pro filho ela escrevia, filho, como é que você tá? E pro marido, aparentemente pro marido, né? Ela escrevia coisas do tipo, então, depois eu passo no supermercado, esse tipo de coisa normal entre marido e mulher que vocês devem imaginar, né? Enfim, já estava perdendo interesse, né? Já ia sacar o meu próprio celular para fazer outra coisa, jogar, ler Facebook, qualquer outra coisa assim, quando eu vejo ela sacando o outro celular. Hum. E daí a minha curiosidade se atiçou, né? Bom, vamos ver, ela vai falar com os clientes. Então, eu vi que só tinha um contato Mas nesse WhatsApp. que Um estranho, único né? contato. Muito estranho. Você pensa, pô, um número que você usa para trabalho, você ter um único contato no WhatsApp. E daí tava lá, contato, fulano de tal. E daí eu comecei a olhar aquela conversa, eu falei, peraí, isso não é conversa entre vendedor e cliente. Definitivamente não é. E eu olhando aquilo, eu estava abismado, né? E não só isso, eu reparei que a moça, ela estava tão absorta em escrever para esta pessoa que ela sequer reparou que eu estava olhando atentamente tudo que ela estava escrevendo. Ela, assim, ela estava num mundinho fechado dela, em que era só ela, o celular e o interlocutor dela, enquanto eu, que estava olhando, né, ela não prestava a mínima atenção. Então, meu Deus do céu, eu comecei a ler aquilo e eu falei, não é possível. Não é possível que isso esteja acontecendo perante os meus olhos. Assim, eu tava abismado. E eu já tinha ouvido o Newman falando de hipergamia, já tinha ouvido o Newman falando de tudo isso, mas era a primeira vez que eu vivenciava aquilo, que eu realmente estava vendo aquilo com meus próprios olhos. Eu falei, meu Deus do céu, é sério isso? É sério? Até que quando eu li no contexto em que estava inserida a palavra motel, eu falei, não, não. Mas, enfim, mal ela acabou de conversar com o cara, ela já sacou outro celular, começou a falar com o marido. O que ela estava falando pro marido? Amor, hoje eu vou estar indisposta. Eu acho que eu vou dormir na casa da minha mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E nisso ela acessa o Instagram. Pelo Instagram eu pude ver quem era o coitado do homem que estava levando uma galhada. Uma Então, galhada fenomenal, diga-se uma de galhada passagem, né? Pelo amor de Deus, cara. fenomenal. Eu pude acessar o nome dela, o nome do corno. Posso dizer? Acho que eu posso, né? O Chama. nome do corno, Corno não tudo. faz mal. Corno não faz. Não faz mal. Então, eu me vi enfrentando um dilema moral, né? Eu pensei, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu deveria fazer alguma coisa? Eu não deveria fazer alguma coisa? Deveria deixar o cara levando uma galhada assim? Então, claro, né? Acabei descendo na academia, a primeira coisa que eu faço, vou falar com o Newman, e o Newman, com seus sábios conselhos, né? Falei, Newman, me diga uma coisa. Você que é um homem
um homem religioso, né? Você que é um homem de fé, né? O que você acha que eu deveria fazer nesse caso? Você não acha, eu considerei a hipótese, né? De que se ela já estava colocando uma galhada no cara com uma pessoa, poderia muito bem colocar com outra. Mas eu pensei que, pô, isso não seria muito moral. Vamos ver o que o Newman acha. E o Newman, vocês conhecem o Newman, né? Vocês sabem como ele pensa, né? E o Newman falou, cara, eu acho que você já sabe qual é a minha resposta, né? Você sabe o quanto isso é imoral. Então eu sugiro que você, assim, não tente nada, fuja, porque afinal de contas, apesar de tudo, a mulher tem filho. Mas aí veio outra questão, né? Outra questão. Mas, cara, o que deveríamos fazer quanto ao pobre corno? Pobre corno, né? Será que era tão pobre assim, né? Não sabemos, né? A gente não sabe. Então, eu falei, eu já tô com o contato dele aqui, eu já tô com o Facebook dele, eu já tô com o Instagram do cara. Você acha que eu deveria avisar o cara do que tá acontecendo? O Newman falou, possível, temos que... Assim, a conversa que eu tive com ele, ela lembrou muito a conversa que eu tive com outro amigo meu, que falou nos seguintes termos. É aquela coisa, você conhece o cara o suficiente para saber que ele não vai tentar fazer uma coisa extrema se ele descobrir que está sendo traído? Você acha que seria saudável? Assim, imaginemos que o cara fosse um desequilibrado. Se soubesse disso, você sabe se o cara não tentaria algo extremo, né? Algo violento até, talvez, né? E é aquela coisa, né? Talvez, se o cara, assim, estiver muito abaixo, ela for, para usar uma expressão corrente, assim, muita areia pro caminhãozinho do cara, talvez o cara nunca se sabe, né? Ou talvez ele faça vista grossa, porque talvez ele pense, pô, eu nunca vou conseguir uma mulher dessa pelo resto da vida, então se ela quiser, sei lá, pular cerca de vez em quando, né? Contanto que fique do meu lado, né? Assim, não sabíamos se ele era o gado manso ou se ele era o touro enfurecido que tentaria matar tudo e todos na frente dele. Não sabíamos que tipo de pessoa ele era, né? Deixando bem claro aqui que a minha posição sobre isso foi a seguinte. Ele falou, cara, eu tô com medo, e se fizer alguma coisa? Eu falei, cara, eu honestamente eu acho que a verdade é a melhor alternativa possível. Se acontecer alguma coisa, acontece, ora. A culpa não é tua. Acho que no fundo a sinceridade e a honestidade é o mais importante. A gente pode pensar do Sim, outro lado, né? certamente. E o cara, entendeu? O cara que é ferrado, que leva uma galhada, cara, vai saber. E a gente depois descobriu que a história fica bem pior. Não tá nem no começo, praticamente. Não, não tá nem no começo. Mas é aquela coisa. Depois eu fui falar com o meu outro amigo, que é meio que o oposto do Newman. Não vou dar nome para ele aqui, né? Não vou querer dar nomes, né? Mas assim, ele é o tipo do cara que, tipo, assim, fui falar com ele e ele falou exatamente o que eu tava pensando naquela hora quando eu falei com o Newman. Cara, se o marido já é corno, não interessa pra quem é o cara que vai colocar a galhada. Vai fundo. E depois, assim, pra ferrar com a mulher, tipo, você vai nela umas 2, 3 vezes, daí você denuncia pro cara. Então, assim, eu tava meio que dividido neste dilema moral, né? Não sabia exatamente como proceder, né? Mas resolvi adotar o caminho da prudência. Qual é o caminho da prudência? O caminho da prudência é esperar, colher mais informações e com base nas informações que você puder vir a adquirir, né? Tomar uma decisão mais sábia do que você tomaria se você tomasse agora, né? Enfim, resolvi continuar, porque agora era uma questão de honra, agora não era uma questão de eu tentando, talvez, estoquear uma loira para tentar ficar com ela, agora era uma questão de talvez salvar um homem de uma situação em que ele não deveria estar. Então eu falei, agora eu planejei certinho, justamente para continuar vendo mais coisas que ela escrevia no ônibus. Enfim, na semana seguinte, fiz a mesma coisa. Inclusive, eu fui até a loja onde ela trabalhava, esperei ela sair e, coincidentemente, peguei o mesmo ônibus que ela para ver o que mais eu poderia descobrir, né? Então, propositalmente fiquei atrás dela e continuei lendo as mensagens. E daí eu vi que o marido
na verdade, não era marido, era noivo. E Hum. que o filho não era dele, Ai, o ai, filho ai. era de outro. Então eu pensei, então Gado demais, diga-se de passagem. este pobre gado estava disposto a assumir o filho de um outro homem por uma mulher que já o estava traindo. É sério isso? É Ai, cara. sério? Hilário. Do céu, que é isso? E foi naquele momento que eu tomei a minha decisão. Eu falei, não, essa mulher, ela tem que sofrer. Tem que sofrer. E o homem tem que saber. Vamos ver se o cara, né, se o cara não toma uma atitude extrema, né? Mas mesmo se ele tomar, eu pensei, vai merecer, porque, meu Deus do céu, eu não sei, eu fiquei tão abismado, meu Deus, o cara é gado o suficiente para casar com mãe solteira, isso já é um nível de gadice, mas não só isso, o cara é chifre, e nem tinha casado ainda, e se ele casa? E se ele casa, descobre que a mulher traiu enquanto casado, e a mulher se divorcia e pega metade do patrimônio dele. Não, é uma questão de honra. Eu precisava avisar esse cara. E eu fiz. Avisei, criei um perfil anônimo, né? E escrevi diversas mensagens. Calma aí, calma aí. Acho que Inclusive apontando. tá travando um pouco aqui a voz. Eu não sei Oi. se. Eu acho que tá travando um pouco. A sua internet, você sabe me dizer se você tá com problema de sinal? Porque tá travando bastante o que eles estão falando, né? Deixa eu ver se melhora aqui um pouco. Talvez seja a minha. Não, aparentemente a internet está funcionando bem. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Eu vou tentar conectar aqui com o outro. Só me dá um minuto. Só me dá um Ok, pessoal. Vamos aqui dar um minuto ao Francisco. O que vocês estão achando dessa história de gado? Uma história realmente interessante. Assim, a gente teve aqui apenas uns problemas técnicos, já estamos voltando. Mas eu disse a vocês, essa é uma história realmente fenomenal, meus caros. Realmente fenomenal, eu vou deixar bem claro, cara. Porque e a gente nem chegou no começo. O negócio fica ainda melhor. Fica ainda melhor. O que a gente extrai dessa história é algo assim que vocês devem levar pro resto da vida de vocês, tá? Vocês que são garotinhos aí, que estão no meio da madrugada, estão pensando em se casar aí com a garotinha que vocês tanto amam, aprendam com isso e não sejam esse gado que a gente vai falar aqui dessa história, né? E o rapaz, meu amigo ainda não falou, mas a descrição física desse coitado, desse corno, era bem parecida com a do Jailson, né? Você lembra do Jailson? Ai, que delícia. Pois bem, Alô, Nilman? Nilman? Opa, voltou, acho que agora está melhor. Superchat do Tá, Fred, tá dando pra história ouvir? que poderia ser filme. O Fred aqui falou, cara, mandou um superchat falando que essa história poderia ser um filme. Realmente, você concorda comigo que, olha, Boa, Fred, boa. e pra quem tá duvidando, eu tô vendo aqui uns chats falando, é mentira. Dá pra provar isso daqui, né? É algo que eu tenho até hoje os prints que esse meu amigo aqui, que o Francisco me mandou. Então é realmente algo que aconteceu, pessoal. Eu estou aqui colocando minha honra, minha palavra em jogo. Eu juro pra vocês que o negócio é real. Mas enfim, vamos voltar. Onde paramos Olha, mesmo? não só isso. Onde paramos? Então, você inclusive falou sobre a descrição física do corno, e Isso, realmente isso. ela correspondia. Assim, ele era meio que um Jailson, mas um Jailson um pouco mais alto, assim, bem acima do peso, assim. É o típico gado. Infelizmente, Típico gado. temos que usar a expressão, o típico gado, né? Não tem como falar de outra forma, né? E aos que estão duvidando, eu tirei prints, eu tirei fotos da conversa, eu memorizei o padrão que ela usava para abrir o celular e eu enviei para ele, né? Para que, aliás, a mensagem que eu enviei deixava claro: senhor, não fomos apresentados, mas a sua esposa, né, sua noiva, no caso, sua noiva está te traindo. Ela tem o segundo celular que ela usa para se comunicar com o amante e a senha deste celular é esta. Eu memorizei a senha. Memorizei, tirei print e mostrei pro cara. Porque eu não queria deixar pedra sobre pedra. O cara tinha que ter provas, eu forneci as provas. E deixei bem claro, né? Deixei bem claro o que estava acontecendo. Só pra resumir, né? só pra resumir aqui que é quem acabou de chegar, que tem umas pessoas perguntando, né?
Então, Sim, basicamente, você conseguiu memorizar o padrão da senha do segundo celular dela, mandou uma mensagem anônima no Instagram do cara que está sendo chifrado, basicamente contando toda a história. É isso. é isso. Basicamente, eu não poderia ter dito melhor. Basicamente foi isso. E realmente, eu não fazia ideia de como essa mensagem seria recebida, né? Se o cara leria, né? Inclusive, para que o cara lesse, eu enviei várias mensagens de vários perfis anônimos, né? Até que chegou uma hora que apareceu lá visualizado. Então, eu falei isso pro Newman, o Newman falou, agora vamos ver o que vai acontecer, né? Se o cara vai tomar providências ou se ele realmente era manso, né? Eu pensei, cara, ou ele é manso ou ele vai sair na Record News, sabe? Eu falei, deve ser uma das duas possibilidades. É, uma de duas, ou a opção do meio, que seria, se o cara for, assim, minimamente homem, mas também não loucamente pirado a ponto de fazer algo que colocasse ele no Cidade Alerta, né? O máximo que eu poderia esperar era que o cara rompesse com a moça sem maiores repercussões, né? Nada mais que justo. Justo, né? Então, passou-se alguns dias e continuava lá no Facebook, noivo de fulana de tal. Pensei, putz, será que não adiantou nada, né? O Newman tava pessimista e falou, eu tô achando que é manso, eu tô achando que não vai ter reação, mas eu falei, espera, Newman, espera, vamos ver como se desdobra isso nos próximos dias. E calhou, na semana seguinte, a gente foi verificar no perfil do cara, solteiro, e o perfil da mulher tinha sido apagado. Missão cumprida, Missão cumprida. salvamos um. Assim, eu nem poderia falar gado, porque acho que depois dessa ele deve ter deixado de ser gado. Espero que tenha sido esse o caso, né? Cara, Mas salvamos. eu penso da seguinte forma. Eu acho que o cara que deve ser zoado não é o cara que é corno em si. Porque corno, acho que todo mundo uma vez na vida vai acabar sendo se fica namorando mulheres assim, né? É mais o corno É, manso. Agora, igual o Whindersson, assim. Agora, ele, cara, pô, o cara não tem culpa parando pra pensar. O cara não tem culpa. Agora, ele aprendeu com o erro e deu um pé na bunda dela, pelo menos até esse momento, né? sim, e esperemos que isso não volte a se repetir, né? Esperemos que ele não volte a se envolver com moças do tipo, né? Com certeza, cara. Com certeza, é aquela coisa. Existe uma tendência na sociedade, eu não sei porquê, de ridicularizar, assim, de uma forma até injusta, o corno. Isso, assim, eu considero correto até um certo ponto. É aquela coisa. Se for um corno que nem o Whindersson, se for um corno, assim, que meio que tá pedindo os chifres, né, eu acho que até vale. Mas num caso desses, o cara realmente não teve culpa. Bom, até teve certa culpa em assumir uma mulher solteira, né? Apesar da sabedoria popular dizer que assumir mulher solteira não é uma boa, né? Mas, depois dessa, né, talvez tenha aprendido a lição, né? É, e uma coisa que a gente tem que salientar, né? Igual o que você falou agora de mulher solteira, né? Mães solteiras. Eu acho que o que acaba acontecendo, que faz com que muitos homens vejam de uma forma bem negativa, é o seguinte, ó. Se ela é uma mãe solteira e já teve inúmeros relacionamentos no passado, isso não é de uma certa forma uma indicação futura que talvez nesse relacionamento também não vá dar certo? É aquela questão, se não deu certo com 10 caras, por que você acha que você vai ser o cara em que vai dar certo, né? E eu vejo que alguns caras colocam todo o seu empenho, todas as suas ambições num relacionamento com uma mulher que já teve várias e, tipo, já terminou com vários desses caras. É isso que eu não consigo entender, né? Eu acho que é uma questão de o cara realmente pensar que ele vai ser a escolhida, que ele vai ser diferente de todos os outros caras, né, cara? É Sim, complicado. exatamente. O próprio senso de honra, né? Porque é aquela coisa. Eu não sei se a gente pode abordar esse tipo de assunto aqui, né? Mas, assim, minorando um pouco o teor, né? Tenhamos ter tido filho com outro homem, a não ser que a mulher seja viúva, o que é um caso excepcional, né? Ter tido filho com outro homem fora do casamento, assim, é aquela coisa, você não sente que você, ao se relacionar com uma mulher dessas, você também está se relacionando com os outros homens com os quais ela já se relacionou, sabe? É aquela coisa, não. Assim, um homem, digamos, com o seu senso assim, de honra no devido lugar, ele sabe que, sim, não tem como dar certo algo assim, né? Talvez tenha, assim, uma chance de 1 milhão, né? Vai que o cara
acha uma mãe solteira unicórnio, né? É raro, né? Mas talvez O até exista. Platinho, o Platinho tem uma tese sobre isso, ele fala que É, as mães solteiras são, na verdade, muito boas. Não é assim, né? Não é exatamente assim, mas tem algumas mães solteiras que acabam ficando red piladas porque elas meio que começam a perceber que se ela não tiver uma estrutura monogâmica de um relacionamento tradicional, meio que fica bem mais difícil de ter uma família e tal. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Talvez com alguns casos da mulher realmente chegar e falar, não, ó, realmente eu aprendi que o valor do casamento e tal, tal, tal. Eu não sei, eu realmente não sei julgar, cada caso é um caso, mas que a gente sabe que muitas vezes, especialmente nas periferias, né, cara, tem mulher aí que já teve 5 filhos com 5 caras diferentes e o cara acha, não, agora eu vou assumir todos os filhos dela, vai dar certo que eu vou ser o homem pro resto da vida dela. É muita prepotência, né, cara? é muita prepotência, e especialmente no caso dessa mulher que eu descrevi agora, do que eu tô te falando, porque, assim, pelo visual dela, pela aparência dela, assim, dava para ver que, assim, não era uma mulher tradicional de forma alguma, assim, não era Exato. uma mulher, assim, estavam lá todos os indícios, todos, assim, as fotos que ela postava no Instagram, meu Deus do céu, era, assim, uma exibição de carne, assim, que, E, cara, meu Deus. você sabe de uma coisa? Eu acho que o problema em si, nem a gente fala, pô, esse tipo de mulher é tenebrosa. Eu acho que, assim, no fundo, é o que você espera de uma pessoa, né? Uma mulher Sim, dessas, assim, o cara devia ter na cabeça que, olha, não é uma mulher igual foi a tua mãe, não é uma mulher que foi igual a tua avó, bisavó, e que há uma real possibilidade que talvez não seja a melhor ideia de se relacionar com ela. Né? Eu acho que é ser honesto, é você esperar da pessoa aquilo que ela pode oferecer. E tem pessoas que não podem oferecer, né, a lealdade necessária para estar num relacionamento, cara. certamente, certamente. E quando há sinais tão claros quanto esses, assim, talvez, né, o cara, eu não sei, agora não conheço o, o coitado, né, talvez estivesse num período de carência, talvez tenha acreditado que, talvez, acho que era alguém, digamos, rico, né, eu, assim, pelas fotos que eu vi, era alguém, assim, bem, com uma condição financeira bem estável e boa, assim, né? Talvez, assim, seja aquele tipo de pessoa que pense, putz, se na minha adolescência ou na minha juventude eu não tô conseguindo nada, né? Quando eu ficar rico eu vou conseguir alguma coisa, né? E daí, ao pegar uma mulher daquele nível, né? Ele tem pensado, é isso, essa será a minha, digamos, justa recompensa por todos os anos que eu sofri de solidão na adolescência e na juventude, né? E infelizmente é o caso de muitos homens nessa condição, né? Que infelizmente eles acabam sendo atraídos por essa ilusão, né? Uma ilusão até bem infantil, né? De que a partir do momento em que ele conseguir dinheiro, ele vai se tornar um cara desejável. Em certo sentido, isso é correto, mas ele vai se tornar desejável para o tipo errado de mulher. Esse é o Exato, problema, né? O exatamente. tipo errado. E daí acaba atraindo uma mulher dessas, né? Acaba, talvez até ingenuamente, pensando que ele pode, digamos, sossegar com ela, né? Que ela pode ser uma boa esposa, uma mãe para os seus filhos, e no fim acaba acontecendo uma coisa dessas, né? Mas é aquela coisa, o cara não tinha casado ainda era noivo, suspendeu o noivado, né? O noivado dele não existe mais, e talvez tenhamos red pilado ele, vai saber, né? Agora, Cara, eu acho que a gente pode ter salvo a vida do cara. Se ele tem uma boa condição financeira, num divórcio, meu Deus do céu, o cara seria tirado metade do patrimônio, vai saber se não é nas casas dos milhões, né? Então, certamente. Inclusive, alguns detalhes que eu gostaria de dividir aqui com o pessoal do canal sobre o teor da conversa da mulher com o amante. Assim, uma coisa que eu notei, eu até fiquei meio estupefato, era a quantidade de eu te amos que eu li nas mensagens que ela trocava com o amante. E, nossa senhora. assim, eu achei aquilo. Pensei, nossa, como assim eu te amo pro amante? Pro amante você normalmente compartilha coisas de um teor mais picante, assim, mais ácido. Não que isso não houvesse nas mensagens, porque havia. Mas, assim, trocar um eu te amo pro amante, sabe, é aquela coisa, né? Se ela. Não sei dizer até que ponto aquilo era verdade ou não, provavelmente não era, né? Mas, e se ela realmente amasse o amante? Tipo, casava com um cara, um ano depois já se divorciava, pegava metade do dinheiro e ficava com o amante? Quer dizer,
Cara, não é tem lógica. assustador isso, é assustador. Assustador, realmente assustador. Mas, felizmente, eu consegui reverter essa situação, né? Talvez para o bem, né? E é aquela coisa, este é um tipo de gado que talvez seja possível trazer para o lado Red Pill da força, né? Porque realmente, para passar por uma situação dessas, né? Mas é aquela coisa, tem o tipo do gado, assim, que mesmo. Cara, Nilma, eu posso te contar a história do nosso outro amigo em comum? Pode. Só não mencionar nenhum nome em específico, nada muito específico que seja identificável, né? Que aí senão a gente se ferra. Certo, eu só vou. É o que foi estudar no Rio de Janeiro, acho que você sabe Ah, quem é, né? sim. Pode falar do nosso amigo, pode falar. Nosso amigo. Então, o nosso amigo em comum, inclusive eu conheci este amigo também com o Newman, né? Nós três Só um tínhamos. minutinho aqui, só um minutinho que eu vou esclarecer Oi, uma coisa, que tem gente que acabou de chegar na live, né, pessoal? E pra quem acabou de chegar na live, ou quem tá na live e vê comentários do tipo, resumam pro pessoal, tá? Então aqui eu estou entrevistando um colega meu, um colega pessoal que eu já conheço há anos. A gente aqui falou de um caso de cornice, o caso de gado, o pior caso que eu já vi na minha vida. Agora a gente está discutindo algumas outras histórias relacionadas a isso, assim, são histórias e experiências de vida que eu tenho certeza que muitos de vocês podem aprender muitas coisas. Então, um resumo é basicamente isso. Continue, meu caro. Desculpe pela interrupção. não, sem problema. Pode me interromper quando quiser para esclarecer qualquer coisa. Mas, enfim, a gente tem esse nosso amigo, né? Que era o que eu estava falando, né? Eu fui apresentado ao Newman e a esse cara por um outro amigo que eu tenho em comum, que eu tinha em comum com os dois, né? Eu, infelizmente, tenho que falar tinha, né? Porque esse amigo meu que me apresentou ao Newman, infelizmente, ele enveredou por caminhos, assim, que eu e o Newman a gente não considerou mais tolerável, assim, infelizmente a gente perdeu contato com esse nosso amigo. Só que, enfim, fui apresentado ao Newman e a esse outro cara, né? E esse outro cara, assim, ele era, assim, bastante peculiar, né, para dizer o mínimo. Ele era Peculiar. peculiar, né, peculiar. Mas era uma companhia muito boa, assim, pelo menos no começo, né? No começo, assim, ele era uma pessoa um pouco difícil de lidar, mas ele tinha dentro de si, como poderia dizer, uma espécie de princípio masculino, assim, ele era. Eu não posso Ele dizer era exatamente. ativo, Ele era bem ativo, assim, mas eu não posso dizer exatamente que ele era viril, porque ele era muito franzino para isso, ele era muito baixo, mas ele era mas assim, imponente, né? ele tinha uma certa imponência, né? Ele se impunha quando ele ia falar com as pessoas, né? E muitos, assim, especialmente os amigos de escola dele, o consideravam um cara insuportável por causa disso. Mas, justamente por causa disso, ele saltou a atenção do Newman, né? E desse nosso outro amigo em comum, né? E acabaram ficando amigos, né? E, ó, assim, a gente ficou amigo e tal, até que chegou uma hora em que, assim, ele foi estudar no Rio de Janeiro, né? Eu não posso entrar em maiores detalhes, né? Enfim, ele foi estudar no Rio de Janeiro e ele voltou outra pessoa para São Paulo. Assim, algo que Estranhamente. a gente não conseguia acreditar no que tinha acontecido com ele. Eu não vou falar o curso que ele prestou lá, nem o que ele passou por lá, mas Era uma inclusive eu e o instituição Nilman, a gente já até considerável, vamos aventou a assim dizer. possibilidade de ter tido algum trauma pessoal muito grande na vida dele para Sim. ele ter voltado como ele voltou. Ele voltou um lacrador. Ele virou Assim, lacrador sojado, cara, do nada. lacrador sojado, lacrador sojado. E ele era o oposto disso quando Sim, nós o cara. conhecemos. O oposto, era uma coisa absurda, né? Você poderia falar, mas o cara é muito chato, o cara, sabe, é insuportável, mas ele tinha dentro dele, assim, uma força, né? Uma força que eu raramente vejo até em outros homens, assim, que se dizem homens de verdade, né? Como diz o Newman, né? Mas de repente depois, assim, de uns 2 anos estudando no Rio, ele volta para São Paulo e a gente começa a conversar. E eu fico com a impressão de que o cara virou outra pessoa, completamente diferente. Assim, realmente, eu li no comentário aqui, perdeu testosterona. Realmente perdeu testosterona, uma coisa absurda. Cara, Mas, eu juro, eu nunca vi uma coisa dessa acontecer de perto na minha vida. Era um cara que era um amigo muito próximo a mim. Até hoje, cara, eu não consigo entender, cara. Deve ser realmente endocrinológico o negócio. Deve ser hormonal, porque
Não dá, cara. Assim, do nada, uma questão de meses, ele começou a voltar com um papo desconstruído e não sei o quê. E era um cara totalmente assim, valorizava a tradição, valorizava a família, a liberdade. Do nada, o cara se torna um total sojado, cara. É triste. Enfim, eu tô vendo bastante nos comentários o povo atribuindo isso talvez à faculdade, né? Em que ele Possível, né? estudava. Mas talvez seja, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não dê muito detalhe, hein? Não dê muito detalhe, Não vou mas. dar muitos detalhes. Mas, assim, o Newman estudou ensino médio com essa pessoa. Uhum. E durante o ensino médio, o Newman já mencionou isso outras vezes, em que a escola dele, apesar de ser uma escola católica, né, entre muitas aspas, é uma escola com muito lacrador, com muita Muito lacração, lacrador, cara. professores doutrinadores, colegas, assim, extremamente lacradores, né? Enfim, vocês conhecem o meio, né? Mas num ambiente desses, ele se impunha. Num ambiente desses, ele não admitia que professores tentassem doutriná-lo. Ele debatia com professores, ele discutia com outros alunos. Então você veja, ele estava num ambiente, em teoria, hostil a ele. E ele conseguiu resistir a isso assim, com uma tenacidade que pouco se vê, né? Como, por exemplo, eu vi no Newman, como eu vi em alguns poucos outros colegas meus. Mas, de repente, assim, nem eu, nem o Newman poderíamos acreditar que simplesmente uma faculdade pudesse ter feito aquilo com ele. Por isso que a gente até pensou, não pode ter sido só isso, né? É uma coisa absurda o que aconteceu com ele, mas o pior ainda tá para vir, né? O pior ainda tá para vir. Newman, acho que Muito tem um obrigado, Ian. superchat. Oi? Desculpa, eu respondi aqui um superchat. Muito obrigado ao Ian que doou aqui. E o que você tinha me falado, meu caro? Eu esqueci. Sim, que o pior ainda está para vir, que infelizmente o nosso amigo, ele foi acusado de Ai, assédio. sim, sim, sim. Sim, Ai. sim. Mas Sem detalhes, hein, cara? Bem vagamente, mas conte a história. antes, antes de entrar em detalhes, eu vou passar um pouco do histórico amoroso desse nosso amigo. Ai. Infelizmente, esse nosso amigo, ele nasceu com uma genética ruim. A genética dele era horrorosa, pior que a minha, muito pior que a do Newman, nem preciso falar, né? E ele não tinha sucesso algum, assim, Pincel. com basicamente isso. Infelizmente, era uma pessoa desse tipo. Mas mesmo assim, isso não o deixava abalar, sabe? Ele não ficava abalado. Só que, infelizmente, ele era um cara, digamos, bem romântico. Assim, extremamente romântico, cheio de betagens, sabe? Betagens. Ainda é, eu acho, sei lá. Não, ainda é, não, piorou. Piorou. Mas tô falando que desde antes ele já era assim. E a betagem dele era uma coisa que eu e o Newman tentávamos assim corrigir. Falava, você não pode se apaixonar pela primeira mulher que consegue ter uma conversa decente com você. E era, eu juro por Deus, era desse nível. Tipo, a menina, assim, eles estavam conversando, de repente ela sorria, ele, tô apaixonado. Era esse Era nível, juro por Deus, literalmente isso, cara. era isso. E, assim, a gente pensava que uma Você experiência. lembra que um dia a gente tava aquele barzinho indie, e aí ele tava lá conversando com uma menina, a menina no final tinha namorado, e ele chegou e falou, eu tô apaixonado por essa menina. Eu falei, mas ela tem namorado. Ele, ai, mas mesmo assim. Cara, que vergonha alheia que eu sofri naquele dia. Que vergonha. Acho que a minha vergonha alheia só não foi maior porque você quis cantar no karaokê. Realmente, cara. Realmente. Mas acho que a dele foi pior. Acho que a Foi dele foi pior, pior. cara. Você tá doido. Inclusive, eu tinha isso gravado, infelizmente eu perdi o vídeo, né? Infelizmente, Eu tenho. você tem gravado. Qual música você cantou? Eu não lembro mais. Acho que era Johnny Cash, cara. Era Johnny Cash, algo assim. Johnny Cash, Johnny Cash. É, Ah, cara. cara, a gente é muito boomer, velho. A gente é Boomer muito boomer. demais, cara. Mas Demais. Tomando Budweiser. honestamente, pra mim isso não é xingamento. Quando me chamam de boomer, eu falo, sou mesmo, foda, eu não vou Exato, falar isso, cara. sou Sim, mesmo, sou um porra. boomer com muito orgulho. E as Com novinhas muito adoram orgulho. os boomers, cara. É inacreditável, é sério. Mas enfim, Mas, cara. Voltando enfim, ao caso do nosso amigo sojado. voltando ao caso dele, mas é aquela coisa, né? Ele
ele tinha já essa tendência, né? Uma tendência que a gente tentava corrigir, mas imaginem vocês o que aconteceu depois que ele virou lacrador. Piorou, mas piorou num nível, assim, num nível absurdo. E, pois bem, nesse ano, né, teve o ano em que ele voltou para São Paulo, né, a gente descobriu que ele era lacrador, e ele voltou para o Rio para continuar os estudos, né. E daí, de repente, eu tô lá no meu quarto, né, acho que comendo, e eu recebo uma mensagem dele. E aí, cara, quer sair hoje? Eu, como assim? É dia de semana, você não tá no Rio? Ele falou, não, tô aqui em São Paulo. Mas o que aconteceu? Ah, vem cá que eu te explico. E daí, beleza. Ai, Fui lá, né? Acho que teve um superchat aí. muito obrigado, Eric. Valeu pela doação de R$ 2. Boa. Então, daí ele chamou a mim, chamou o Nilman, chamou esse nosso outro amigo, né? E a gente foi lá e a gente viu. Ele tava mal, assim. Ele tava bem mal, tava bebendo bastante. Infelizmente, ele já tinha um histórico de alcoolismo, né? Ele sempre bebeu bastante, bebidas Desde os fortes, 18 né? anos, cara. Sim, com 18 anos já tava... Não, desde antes disso até. Ele Sim. bebia, nossa, eu nunca vi alguém beber tanto. E era um cara com uma tolerância ao álcool que eu nunca vi. Ele tomava, assim... eu com um copinho já tava bêbado e ele tomando uma garrafa inteira e ainda de pé. Mas aquela coisa, ele tava mal, deprimido. A gente foi perguntar o que aconteceu. E ele contou a história inteira. E, nossa, que história. Assim, ele obviamente foi betar pra menina, né? A menina, a lacradora típica, né? Lacradora carioca ainda por cima, né? Sem ofensa aos cariocas aqui, né? Não quero transparecer aqui que eu tenha algo contra os habitantes do Rio, né? Mas, infelizmente, eu acho que até os próprios cariocas podem concordar que o nível de lacração da cidade de vocês é bem alto. Bem alto, assim, infelizmente, né? Bem alto. Copacabana, assim, nossa senhora. Ah, meu Deus. E ele tava querendo pegar, eu não lembro se ela era gótica, eu não lembro o que ela era, eu só sei que ela essas era uma coisas do demônio aí, com cabelo estranho, não sei o que, lacradora. Sim, lacradora do Leblon. Então você imagina o nível, Eu só sei que chegou uma hora, uma conversa lá, ele falou, tô apaixonado por ela, e foi lá, tentou dar ideia nela e tal, mas enfim, ela o esnobou, sim, beleza. Até aí, né, o cara foi esnobado a vida inteira, né, convenhamos, né. E chegou uma hora em que, acho que durante o carnaval, ou durante algum período, ela testou pra ele, falou, cara, eu tô sozinha em casa aqui, eu tô entediada, quer vir aqui? Ele falou, quero. E de acordo com o relato desse meu amigo, não sei quanto disso procede ou não, os dois tiveram uma noite quente. Aparentemente. Eu não sei dizer o quanto disso é verdade, porque nós conhecemos a pessoa, nós não sabemos se ele tá mentindo ou não, né? Não sei, cara. Não sei quão quente foi, sei lá, se foi meio quente ou só uma mão quente, sei lá. Enfim, né? Enfim, não estamos aqui pra julgar ele. Não estamos aqui pra julgar. Mas é aquela coisa. Ele falou que teve relações com ela e, claro, se ele já tava apaixonado por ela antes, imaginem como ele ficou depois que a moça fez isso com ele. Mas a moça, obviamente, não queria nada com ele, né? Pelo teor da mensagem, né? Eu tô entediada, vem aqui em casa. Você acha que é o tipo de mensagem de uma mulher que quer romance? De uma mulher que quer paixão? De uma mulher que quer matrimônio? Pouco provável, honestamente, muito pouco provável. Muito. Mas, infelizmente, para esse nosso amigo, bastou isso para que ele perdesse a linha. Perdesse a linha totalmente. Totalmente. Mas, enfim, o que aconteceu depois disso? Ele, obviamente, ficou fissurado nela e ela não queria mais saber, né? Ela se divertiu, entre aspas, né? Uma vez, não queria mais saber, né? E ele começou a ser incisivo com ela, né? Ele começou bom, pelo que ele fala, ele começou a dar indiretinhas, ele começou a ser agressivo. Bom, ser agressivo. Passivo-agressivo. Passivo-agressivo, exatamente. O tipo de maneira que, assim, não atinge as mulheres, mas as deixa extremamente putas. Sabe? Porque elas fazem isso, é um comportamento feminino, sabe? Tipo, ai, não vai falar comigo mesmo? Ai, não vai, eu vou falar com outras pessoas, viu? É tipo isso. Exatamente isso. E honestamente, eu devo admitir,
que o nosso amigo, nesse aspecto, ele é muito feminino. Mas muito assim. feminino. Parece ser uma contradição em termos. O cara, ao mesmo tempo, né, antigamente, ele ser um cara imponente, assim, assertivo, que brigava com professores, que brigava com colegas, mas ao mesmo tempo, com mulheres, ser esse tipo de personalidade, assim, bem feminina. Infelizmente, era a realidade dele. Mas, enfim, a coisa foi chegando a tal ponto que a moça não gostou da maneira como ele estava tratando ela. E, óbvio, no que deu isso? No que deu? Ele foi acusado de assédio. A moça chegou na diretoria e acusou para o reitor da universidade que ele a estava assediando, que os dois tinham tido uma desavença, assim, e que ela não poderia continuar estudando naquela instituição se ele continuasse estudando lá. E, um detalhe, ela é de uma família muito, mas muito rica do Rio de Janeiro. Então, óbvio que o reitor não poderia ignorar algo assim, né? Sim, Pois bem. e ele, diga-se de passagem, não é um cara que vem de um contexto de uma família rica, ele é um cara de classe média e tal. Não. É um cara, É. assim, eu poderia dizer que é uma classe média em ascensão, né? Os pais dele vieram de uma origem bem humilde, né? Mas o pai acabou ascendendo, né? Uma classe média mais alta, né? Inclusive o bairro em que eles moram aqui em São Paulo não é um bairro ruim de forma alguma, é um bairro classe média Sem muitos detalhes, sem muitos alta, detalhes. sem muitos detalhes, não tem muitos detalhes. Mas, além disso, o nosso amigo, ele tinha um confidente. Ele tinha um confidente, sim. E para este confidente, ele contou coisas, assim, extremamente pesadas, né? Tipo, estou muito deprimido, não quero mais viver, a moça me ignorou, eu acho que eu não estou bem. Esse tipo de coisa. Só que este amigo também era um lacrador. É, Esse amigo, igualmente, era um lacrador do Leblon, de Copacabana, ou sei lá. Então, você não pode escolher esse tipo de pessoa como confidente. Fica aqui o aviso para você. É, Você pessoal, é que não façam amizade com lacradores. Amigo lacrador toma muito cuidado. Você quer a confiança de um amigo? Tem um amigo como eu tenho esse meu amigo aqui, o Francisco, tá ok? Se você quer arrumar uma namorada também, não arrume uma namorada lacradora, porque só vai dar dor de cabeça. Não lide com essa gente. É o que eu sempre falo nos meus vídeos, pessoal. A lacração é uma força demoníaca. Você pega um pouquinho, ela te cobra muito. Continue, meu caro, porque o resto dessa história vocês vão ver que não tem erro com isso, cara. É o axioma da vida. Você mexe com a lacração, você vai se ferrar. Exatamente. E o que aconteceu? Muito bem. Depois que a menina fez a, digamos, denúncia desse meu amigo para o reitor, né? O reitor, ele convidou esse meu amigo para uma conversa, né? Nessa primeira conversa, aliás, né? Aparentemente foi um interrogatório assim meio de boa, pelo que ele diz, né? O reitor foi bem educado, assim, perguntou se ele não teria problema nenhum e tal. Só que o meu amigo ficou muito abalado com isso, apesar do reitor ter sido educado, ter sido polido, né? E o que ele fez? Ele foi falar com o seu confidente. Falou: eu não sei o que eu vou fazer, cara. Se me expulsarem da faculdade, se me expulsarem da faculdade, eu acho que eu vou tirar minha própria vida, eu acho que eu vou me jogar da ponte, cara, eu não sei o que fazer, e se chamarem meus pais aqui, cara, eu não sei o que fazer. E o que fez o amigo confidente dele? Foi diretamente ao reitor falar que temia pela vida dele, porque achava que ele ia tentar tirar a própria vida. Neste momento, o reitor ligou o alerta vermelho e imediatamente chamou os pais dele para resolver aquela questão. Meus amigos, olha, realmente foi uma coisa lastimável, uma coisa deprimente, porque ao ver os pais dele numa sala junto com o reitor e com este amigo confidente, o que o nosso amigo fez? Caiu em prantos, caiu literalmente em prantos. Chorou. E ameaçou que se ele fosse expulso da faculdade, ele ia tirar a própria vida. Olha, assim, ao ouvir esse relato, eu não sei se o que eu senti por ele foi pena misturada com um certo desprezo, porque eu pensei, como que um homem pode se rebaixar tanto?
como que um homem pode ser rebaixado dessa forma? Olha, honestamente, eu fiquei um pouco enojado ao ouvir esse relato. O Newman, não sei dizer como ele se sentiu, né? Mas eu me senti, assim, eu pensei, putz, esse cara era o meu amigo, esse cara foi o cara que eu conheci e que eu respeitava, sabe? Eu gostaria de ouvir o que o Newman tem a dizer sobre isso. Cara, eu vou falar pra você. Primeiro eu tive, sei lá, um pouco de pena dele e não consegui reconhecer o amigo que eu tinha há muito tempo atrás, um cara que se impunha, um cara que tinha força. Ver ele numa situação tão frágil, tão débil assim, me fez me sentir um pouco de dó dele, mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que eu senti uma repulsa, porque eu ainda tenho assim o laço que eu tenho como amigo com ele, mas cara, sabe, o livro do Tristão e Isolda que eu tô analisando com os meus alunos, tem uma parte que é o do Rei Mark, que é o cara que acaba meio que sendo traído, né? E tem uma parte que ele meio que não quer reconhecer isso. Ele fica meio que com o pé pra trás, fica, não, eu não sei se isso tá acontecendo ou não, eu não quero investigar o Tristão e todo o resto. Enfim, os nobres lá, os barões, meio que obrigam ele. Ficam falando assim, se você não investigar isso, se você não vê que você tá sendo chifrado, tá sendo traído, a gente vai sair daqui, a gente vai ter inúmeras consequências. Então, eu acho que é isso que falta muito hoje em dia. As pessoas não têm mais essa noção de honra, sabe? Esse que é o problema que eu vejo. Eu acho que a gente, meu círculo de amigos, a gente preza ainda muito isso. Mas pra muita gente, tipo, você ter um amigo corno não é nada demais. Ah, é amigo corno, ferre-se. Ah, é um amigo que é fraco, um amigo que é sojado, não faz mal. Mas, sabe, você não pode confiar num cara que age dessa forma. Num cara que não tem respeito próprio, num cara que não tem honra. E eu vejo dessa forma. Eu fico realmente com medo em confiar numa pessoa que, tipo, não tem honra o suficiente pra se respeitar, pra se colocar no lugar que ele deve ter, sabe? Então foi mais ou menos essa minha resposta, cara. Eu vou falar pra você que me decepcionou muito e ver ele decair cada vez mais na lacração me deixa triste, sabe? Nem é em relação à política, é em relação ao espírito do cara, sabe? Esse espírito de força que Sim, eu o não espírito vejo dele foi mais. completamente quebrado, Sim, cara. sim, certamente. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se é porque eu sou mais otimista que você, mas eu via nisso algo bom. Porque eu pensei, ele chegou ao fundo do poço. Se ele chegou ao fundo do poço, quer dizer que ele só pode subir a partir de agora. Achei. Eu, assim, eu tive aquela visão otimista que depois de uma acusação de assédio por uma lacradora, o cara vai despertar. Vai voltar o nosso amigo de outrora. Com Vai certeza. voltar o nosso amigo de antes. Aquela coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês do chat. Vocês sabem, o Newman já falou isso, né? Que ele foi ao Chile, né? Ele foi trabalhar no Chile, né? Durante aquele período conturbado, né? E ele teve contato assim com Pinochet, né, com o antigo presidente do país, né? Mas eu digo para vocês o seguinte: a primeira pessoa que mencionou o Pinochet para o Nilma foi esse nosso amigo. Ou Sim. seja, vocês conseguem imaginar que tipo de pessoa ele era, né? E a gente eu estava até discutindo com o Nilma. Imagine se esse nosso amigo, antigamente, se nós pegássemos uma máquina do tempo e disséssemos para ele: olha, você pode. O Newman aqui, ele vai trabalhar no Chile e vai ter contato com o pessoal lá ligado ao Pinochet. E o que ele falou? Assim, o que ele de antigamente falaria numa situação dessa? Pô, que legal, cara, imagina isso, né? Mas se você fala com ele hoje em dia sobre essa figura, ele tem repúdio, ele sente repulsa, ele é uma coisa da qual ele não se orgulha mais, sabe? Então, isso é para vocês terem uma ideia de quem ele era antes. Ele era uma pessoa que nós respeitávamos, que assim era uma pessoa que você via nele um homem de verdade, sabe? E o que ele se transformou depois disso foi no assim, eu nem posso dizer que ele é homem. Eu nem posso mais dizer que ele é homem. Ele virou um ser emasculado completamente. É uma coisa muito, mas muito deprimente, sabe? E é aquela coisa. Só que mesmo assim eu pensei, tá, tem um lado bom nisso. Tem um lado bom nisso. Qual é o lado bom? O lado bom é que, depois disso ter sofrido uma acusação
mentirosa de assédio, ele vai acordar. Eu realmente achei. Eu falei, este cara vai acordar. Este cara vai voltar a ser o nosso amigo de antes, né? Vai acordar para toda esse estrume intelectual que a faculdade enfiou na cabeça dele. Infelizmente, eu não poderia estar mais errado, porque ele piorou depois disso. Ele se tornou ainda mais lacrador. Então, realmente, eu e o Newman chegamos à conclusão de que é um caso sem salvação. Definitivamente é um caso sem salvação. É aquela coisa, né? Inclusive, o amigo do Newman, que também é meu amigo, e que foi com ele para o Chile, também tinha planos de levar esse nosso amigo sojado. Não dê muito detalhe, mas vamos só falar assim. Não vou dar muitos detalhes, mas assim, quando ele viu que o nível de lacração dele tinha atingido um patamar irreversível, ele falou, não posso levar esse cara comigo. Não tem como. Não tem como. Esse nosso amigo, ele, numa circunstância, a gente pode dizer que ele nos causou um problema diplomático bem grande com algumas pessoas de bastante influência, mas bastante influência, vamos dizer dessa forma, né? E Sim. por conta disso, a gente, assim, não dá mais pra confiar num cara desses. Ele agiu como uma criança na frente de pessoas que merecem um grandíssimo respeito de qualquer pessoa, sabe? De pessoas que vocês, meus inscritos aqui, veriam e falariam, nossa senhora, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo, sabe? Não acredito que eu tô conhecendo esse tipo de gente. Pois é, só que com um amigo teu lacrador, bom, ele não vai ver nada além de, sei lá, ai, fascismo, ai, meu Deus, racismo, sei lá que porcaria passa na cabeça dessa gente, mas... Não, Nilman, eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu não vou entrar em detalhes, eu só vou passar o contexto geral. Imaginemos que você e alguns amigos próximos sejam convidados por alguém grande, mas assim, alguém grande assim, dentro do contexto latino-americano. E essa pessoa se propõe a pagar para você um jantar que custaria uns R$ 100 no mínimo. No mínimo. Assim, honestamente, eu e o Nilman não conseguíamos acreditar que aquilo estava acontecendo. Era uma coisa assombrosa, assim. Você via aquela figura e você pensa, meu Deus, eu tô realmente jantando com essa pessoa está pagando um jantar pra gente, e a gente tá aqui, a gente se sentiu, realmente, eu e o Nilman, nós estávamos, assim, nossa, e depois de tudo aquilo, tomar aquela cachaça, você lembra, Nilman? Foi sensacional. Foi um dia, assim, fenomenal, cara. A gente viu que, assim, a gente pode realmente fazer algo nesse mundo, sabe? Sim, E... sim, a gente estava se sentindo, assim, como pessoas seletas, assim, a gente estava muito bem, eu não estava acreditando naquilo. E este nosso amigo sojado estava do nosso lado. Nilman, você, assim, que eu estava sentado do outro lado da mesa, eu só sei que você me relatou. Você podia me relatar, inclusive para os seus inscritos, qual foi a atitude dele durante esse jantar? Meus caros, como eu posso descrever? Nós estávamos do lado de pessoas extremamente influentes, extremamente inteligentes, que, assim, esse nosso amigo só estava lá por amizade, porque era nosso amigo, entende? Não era por mérito, não era porque ele é um cara que particularmente tem muito conhecimento sobre alguma coisa, ele é nosso amigo, né? E amigo de ensino médio, amigo que você conhece há bastante tempo. E a atitude dele, cara, foi de total desprezo. Foi assim, de não ligar das pessoas que estavam lá, do jantar que estava sendo pago a ele, um jantar caro, das pessoas do nosso lado, que assim, não dava nem pra acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. E o cara teve a audácia de, no meio do jantar, todo mundo tava conversando, ele chegou, meio que falou pra mim, assim, né, ele tava de frente a mim, perguntou, pô, cara, vamos fumar um cigarro lá fora? Eu falei, você tá brincando? Você sabe que eu não fumo, mas você tá realmente perguntando isso? Ele falou, cara, vamos lá fumar um cigarro, tipo, não tem nada melhor pra fazer aqui. Sabe, eu tenho que lidar com um negócio desse. Eu tava tendo uma crise meio que de pânico, eu tava me segurando. Você lembra disso, cara? Eu tava me segurando porque eu não tava acreditando. Eu lembro. Eu sou autista, porra, meu, eu tava assim... Eu sei, você teve que, inclusive, que tomar uma medicação por Sim, causa da atitude dele, porque foi uma atitude absolutamente inaceitável. Quase cara. do lado dele estava a pessoa que estava pagando o jantar.
E era uma Então, pessoa, tipo, eu não posso falar, mas era uma pessoa de um altíssimo, altíssimo nível. E, porra, eu vendo aquilo, eu falando, o que que eu faço, cara? Eu tava num nível, numa raiva. Comecei a tremer, eu comecei a passar mal. Falei, puta que pariu, fudeu. Porque eu vendo a atitude do cara como se não fosse merda nenhuma. Como se fosse tipo, ferre-se. O que que a gente tá fazendo aqui? Não é nada demais. Tipo, tá, tão me pagando aqui um jantar, mas não é nada demais. Tipo, o típico lacradorzinho. Tipo, mesmo se ele não desse nenhuma relevância ao político que tava lá, às pessoas ao nosso redor, no mínimo ele devia ter respeito por nós como amigos, sabe? A gente tava tentando fazer com que ele tivesse contato com essas pessoas. Nosso amigo convidou tudo isso, tipo, tava acontecendo algo muito relevante lá. O mínimo que ele devia ter era respeito a nós como amigos. E o cara tratou tudo como se fosse porcaria nenhuma, sabe? Como se fosse, não ligo aí, e se não for meus amiguinhos do novo, como com o bumbum lindo deles, ferre-se. Então, cara, depois daquilo pra mim, eu falei, cara, não dá, é complicado. inclusive foi relevante você ter falado que ele era do Novo, né? Eu falei, pois é. Não, mas isso, inclusive, adiciona algo à nossa discussão. Como toda a atitude da sojice e da falta de testosterona está ligada com o pessoal ligado a esse partidinho laranja. Você não concorda, Nilma? Sim, meu caro. Acho que foi assim um estopim, sabe? Foi assim o ponto final, a cereja em cima do bolo que ferrou toda a cabeça do moleque, cara. Aí que ele virou lacrador total. E tem gente que acha que o novo é de centro-direita, cara. É. Certamente, certamente. Olha, vocês aqui, eu sei que o seu canal tem muitos seguidores de vertente liberal ou de vertente anarcocapitalista. Assim, uh, nada tenho contra vocês em si, né? Calma, tem umas Mas pessoas perguntando se era o Amoedo que a gente tava jantando. É lógico que não, cara. Você acha que eu vou se jantar com o fosse, Amoedo? se fosse o nosso amiguinho, estaria no cio, né? Ele estaria no cio, ele estaria falando, ai meu Deus, quer que eu fique de quatro, Amoedo? Aí a Amoedo ia falar, não, baby, eu não gosto disso, eu sou passivo. Entendeu? Não, mas a pessoa que estava ao nosso lado era mais relevante que o Amoedo, eu diria. Vamos colocar dessa forma. Uh, Ou talvez não igual, só mais não sei. relevante, Mas não só mais era uma pessoa que tem valores, era uma pessoa que não é uma meretriz de comunista. era uma pessoa moralmente elevada. Sim, É isso que eu tenho a dizer. Uma pessoa que, assim, em que você enxerga nela mais do que o cargo que ela sim. poderia ocupar, assim, porque tudo bem, tem o cargo que ela ocupa, né, importante, né, mas é uma pessoa, assim, que você vê pelas atitudes, pelos maneirismos, que é uma pessoa nobre, assim, eu não teria Sim. outra palavra para descrever essa pessoa senão uma pessoa nobre, assim, e na presença dessa pessoa que nos estava pagando um jantar extremamente caro, assim, honestamente, eu não teria condições de pagar esse jantar hoje, assim, na presença dessa pessoa, ele tem essa atitude nojenta de desrespeito total à pessoa que estava lá, de desrespeito a nós, assim, honestamente. E depois disso, né, o nosso amigo em comum depois falou: eu não posso levar esse cara para o Chile ou para qualquer outro lugar onde eu venha trabalhar depois, porque não tem jeito, assim, não tem jeito. Infelizmente, a sojice tomou a cabeça dele de uma forma assim irreversível, né? Irreversível. E o que eu falei, né? Depois que aconteceu esse caso do assédio, em que ele foi falsamente acusado e teve que voltar para São Paulo, qual foi a pena dele? O que o reitor impôs para ele? Impôs uma pena meio que simbólica. Ele, por 6 meses, ficaria afastado da faculdade e só poderia voltar ao final de um semestre se ele tivesse recebendo acompanhamento psiquiátrico, coisa que ele fez, né? Acabou arranjando um psiquiatra, né? Se aconselhando com ele, e depois de 6 meses voltou à universidade, né? E ele não podia, obviamente, entrar em contato com a moça que ele, entre muitas, a moça lacradora que ele assediou, entre muitas aspas. Né? Então foi isso que aconteceu com ele. E, honestamente, eu achei, eu realmente eu tive esperança de que essa pessoa fosse melhorar, de que aquele acontecimento, assim, revelasse o homem que estava preso dentro dele querendo sair, sabe? O homem
que a gadice, a sojice, a laranjice dos companheiros dele tinham reprimido. Eu achei que esse homem finalmente voltaria e nós teríamos o nosso amigo de volta. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Ele se tornou ainda mais lacrador, ele se tornou ainda mais... Honestamente, eu acho que não vai dar 2 anos até ele virar um militante, assim, um militante não laranja, mas vermelho. Eu acho que o destino dele é virar vermelho num futuro assim a curto ou médio prazo. Infelizmente, essa é a realidade. Cara, e é triste, ainda mais pra mim, porque eu conheço ele há muito tempo mesmo, e sei lá, ver esse processo de decaimento espiritual é algo que dói aos olhos, cara. Eu considerei ele por muito tempo como um irmão, assim, sabe? Então é triste, cara, é triste, mas fazer o quê? Essa é a realidade. E eu digo isso como um conselho também a vocês, meus queridos inscritos, rapazes e raposas, que assim, se você tem um colega teu que tá se tornando um desses militantes radicais, né, que quer cancelar você porque você fez uma piadinha, sei lá, um pouquinho machista, um pouquinho... Não, racista não pode, nem pode conjecturar a possibilidade de uma piadinha racista. Não pode nem quando você tá cagando, cara, não pode. Mas uma piadinha, sei lá, meio homofóbica, né? Aí já querem te destruir a vida. Cara, você não quer ter uma amizade com uma pessoa assim, você não vai se sentir confortável, uma pessoa que você não pode confiar. Porque é uma pessoa que, enfim, vai te dar essas decepções, igual foi essa decepção com esse meu amigo, cara. Sabe, ele teve uma oportunidade de se conectar com pessoas gigantescas e o que o cara fez? Porcaria nenhuma. Passou vergonha e fez a gente passar vergonha. Mas enfim, é isso, né, Não, cara? fez a gente. E depois do jantar, então, quando ele ficou bêbado, você lembra? Você lembra? Nossa, cara, meu Deus. Meu Deus, cara, depois do jantar, assim, eu bêbado, eu fico feliz. Eu fico feliz, mas eu fico inteligente. Então, eu não me preocupo muito se eu fico bêbado, a não ser que eu vá soltar algo que eu não deveria. Mas assim, normalmente, eu quando fico bêbado, eu fico feliz, então eu fico de boa. Ele, quando fica bêbado, meu Deus do Nossa, céu. cara. Ele ficou. Será que se eu falar a pessoa que ele imitou vai dar problema? Não sei se dá problema. Acho que sim, né? A pessoa que ele imitou, acho que não, mas para quem Para ele quem? imitou, Para quem? para quem? Só um minuto, a bateria do meu laptop tá acabando, eu tenho que colocar ele na tomada. Um Beleza. minutinho, por favor. Cara, eu vou falar pra vocês, pessoal. Ele começou, depois de ficar bebendo igual um louco, num lugar bem relevante, com muita gente bem considerável, tipo, bem considerável da política. Ele ficou totalmente louco e começou a imitar, por exemplo, o Silvio Santos. Começou a chegar, assim, pessoas que vocês provavelmente seguem no Twitter, que vocês provavelmente conhecem de nome. O cara começou a chegar nessa gente e fazer piadinha do Silvio Santos, tipo, imitando ele. É o Silvio Santos jogando CS. Tipo isso. Sabe? Tipo isso, e na presença, eu não vou falar quem é, mas na presença de um jornalista, meu Deus, o cara na presença de um jornalista que eu e o Newman respeitamos muito, assim, respeitamos demais até, ele fazendo aquelas imitações pro cara, enquanto eu tava tentando ter uma conversa séria com ele, foi uma coisa tão deprimente. Quando esse jornalista me perguntou, ele é seu amigo? Eu tive que falar sim, mas foi o sim mais repulsivo que eu já tive que dar na minha vida. Honestamente, foi uma coisa... Olha, eu fiquei com tanta vergonha naquele dia, meu Deus. E o pior, cara, foi quando veio acho que a maior figura possível que podia ter chegado na nossa mesa. Foi brincar com a gente, tomou pitu com a gente. E o cara... Meu Deus, ele tomou pitu com a gente, cara. Você consegue imaginar? Ele tomou o pitu com a gente, ele falou espanhol com a gente, ele, cara, inacreditável. E o nosso amigo fudeu, mesmo assim. Começou a falar merda. Ai, cara, que vergonha. Que vergonha, cara. Mas, olha, honestamente, se a atitude dele nesse jantar já não fosse suficiente, assim, imaginemos o seguinte, pessoal do chat, imaginem o seguinte, imaginem que vocês estão dentro de um grupo do WhatsApp, e neste grupo do WhatsApp, assim, não há nenhuma pessoa importante, há amigos próximos seus.
Só que há amigos próximos seus que possuem, por exemplo, um trabalho como o do Newman, que é youtuber aqui, que tem o risco diário de ser exposto, né, por algum desafeto, talvez. Um grupo que tem um amigo nosso que trabalha, assim, nos meandros da política, assim, não vou dizer o que ele faz exatamente aqui, mas, assim, um grupo tem pessoas que trabalham, assim, com o universo antilacração. Acho que é fato Maioria aqui. de advogados, assim, mais ou menos esse é o A perfil. maioria advogados, sim, tem, nossa, tem bastante Muitos advogado aqui. tradicionalistas, a maioria Um, conservador. sim, há alguns tradicionalistas, a maioria, acho que todos quase, conservadores em algum ponto, né? Alguns liberais, assim, mas a tendência do grupo era antilacração. Com Muito certeza. bem. Pior que foi no meu aniversário, isso que mais me ofende. No meu aniversário, o que ele fez? Ele colocou um amigo carioca da faculdade dele no grupo. Amigo esse que era lacrador. Lacrador total, é tipo, lacrador total, aquele que toma da madeira da soja total, aquele cara que, tipo, você, sabe, o cara tem carteirinha do PSOL o negócio, sabe? Desse nível, desse nível. E era amigo dele, o que diz muito sobre ele, Sim. aliás, né? E esse cara no grupo. E de repente, no outro dia lá, ele começa a causar no grupo, começa a defender. Você lembra exatamente o que ele defendeu, Nilman? Foi uma coisa Ah, absurda. Acho que envolvia este movimento que defende relações entre pessoas adultas e pessoas não adultas. Eu acho que foi algo assim. eu Desse acho que nível. foi desse nível. Sim, sim, foi exatamente isso. Foi uma questão de idade de consentimento, uma coisa assim, foi relacionada a isso. Sim. E esse cara começou a passar pano e a defender esse tipo de atitude. Ele foi imediatamente banido, só que daí começou a circular a pergunta: com ele no grupo em primeiro lugar, quem era esse cara, né? A gente meio que boiando, e daí numa conversa, assim, numa conversa ocasional que eu tava tendo com ele no outro dia, ele falou: não, ele era meu amigo da faculdade, eu adicionei o cara. Eu falei: que? Quando isso? É no seu aniversário. No meu aniversário você fez isso, mas por quê? Por que você adicionar um lacrador no nosso grupo? Você tem consciência do que você pode fazer com isso? Daí, não, eu adicionei porque eu queria que ele visse os absurdos que vocês falam nesse grupo. E daí eu adicionei ele para que a gente pudesse dar umas risadas juntos. Eu fiquei pasmo, assim, eu fiquei, pelo amor de Deus, cara, você tem consciência do que você fez? Tem gente nesse grupo que poderia ser exposta. O Newman poderia ser exposto. Se esse cara descobre que o cara que tá dentro do grupo lá é o Newman, ele expõe o Newman. Se o cara descobre lá o que o nosso outro amigo lá faz, ele expõe esse cara. Pode expor tudo naquele grupo. E qual foi a atitude dele? Honestamente, eu acho que você tá fazendo tempestade em copo d'água. Eu acho que vocês se julgam muito mais importantes do que vocês realmente são. E eu acho que vocês realmente não têm noção nenhuma. Por que ele exporia vocês? Que tipo de pessoa vocês acham que ele é? Que tipo de pessoa. Diga-se de passagem que até hoje ele nunca teve um único emprego e ele ainda é um estudante, mesmo que ele já tenha mais de 25 anos. Então é bem curioso. É bem curioso isso, bem curioso. E eu percebi naquele momento que eu estava gastando saliva com uma pessoa que não tinha como ser convencida. Não tinha Que como. ele não tinha como compreender o que era certo e o que era errado. Olha, eu estava dando com o nariz na porta tantas vezes que eu não estava percebendo que tinha chegado a esse nível já. Tinha realmente chegado a esse nível. Então, eu acho que o nome da nossa live, o pior gado que eu já conheci, infelizmente se aplica a ele e não ao coitado lá para quem eu denunciei a esposa, né? Porque, infelizmente, este cara, olha, é aquela coisa, se uma falsa acusação de assédio não te abre os olhos, o que mais falta? O que mais falta? Não tem mais o que. Não tem mais salvação. Infelizmente, esse foi o estágio a que foi reduzido o nosso agora ex-amigo. Porque É, nós não conseguimos manter a amizade com ele. Depois desse episódio, nós tentamos cortar relações em definitivo com ele.
Ele continuou tentando nos chamar para conversas e, infelizmente, com a ajuda de outro amigo nosso que já estava nos difamando pelas costas, ele definitivamente rompeu com a gente. Então, foi uma coisa bem lamentável, assim, uma coisa bem deprimente o que aconteceu com ele. Mas, honestamente, eu vejo agora que não tinha mais, não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer para reverter esse problema, né? Então, é isso, né? Ele escolheu o rumo da vida que ele quer. Ele escolheu a vida dele e vai ter essa vida de sujado, lacrador, laranjinha que ele escolheu para si. E vamos ver até onde isso vai levar ele, né? Enquanto isso, eu, o Nilman e vocês aqui do chat, nós continuamos nesse árduo caminho de conhecer a verdade, de prosseguir lutando por ela, que pode nos levar, talvez, a um fim, assim, trágico, sei lá, ser preso pelo Alexandre, pelo juiz lá, por aquele juiz, mas é o caminho virtuoso, é o caminho que nós resolvemos trilhar e é o caminho do qual nós não vamos, de forma alguma, nos distanciar, seja o que for que aconteça. É isso, meu. Pois é, meu caro, eu agradeço muito esse relato aqui, cara. Eu acho que pode iluminar muita gente, sabe? Pode fazer muita gente aprender, porque, cara, é complicado, sabe? Porque você para pra pensar na mentalidade desse nosso amigo, né? Pode fazer muito sentido querer ser um lacrador, porque é legal na faculdade, você vai conseguir talvez uma chance melhor com as garotinhas, você vai ser mais popular e tal. Mas o preço disso é a sua dignidade, é a sua honra, é o seu futuro de uma certa forma, porque você acaba se distanciando de pessoas que vivem pela verdade e as troca por pessoas que são totalmente relativistas, né? E a lição que a gente deve tomar, lição de vocês que, assim como eu e meu amigo aqui, o Francisco, lutam pela verdade e tentam fazer o que é correto na vida de vocês, é que esse tipo de gente relativista, que relativiza não só o que é certo e errado, mas até às vezes o conceito de amizade, de honra e todo o resto, essas pessoas podem destruir a vida de vocês. Podem te levar a caminhos horrorosos, como por exemplo o que ele fez nesse grupo, cara. Ele podia realmente destruir esse canal, podia me expor amigos meus, pessoas ainda que têm um trabalho ainda mais importante e que são ainda mais odiados por pessoas dentro da esquerda, né? Então é por conta disso que eu tenho um problema muito grande com confiança e é por isso que eu sempre me aproximo, fico dentro do meu círculo de pessoas que eu conheço e que eu sei que tem a cabeça no lugar certo, porque hoje em dia muita gente se perde no relativismo, né? E aqui a gente faz uma distinção final, né, meu caro? Eu acho que o que eu mencionei anteriormente se aplica bastante, né? Acho que o pior caso de gado não é o cara que é um corno e depois muda com isso e aprende com a lição. É o cara que insiste no erro e vive perpetuamente na gadice, não é mesmo? O cara que escolhe, basicamente, viver uma vida assim abaixo do que é esperado dele como homem. E Exatamente. infelizmente o que nós relatamos aqui é assim extremamente ruim, é extremamente péssimo que uma pessoa enverede por um caminho desses, mas é a conclusão óbvia, infelizmente, da criação que ele teve. Não que eu Sim. esteja aqui censurando os pais dele, eu conheci os pais dele, são pessoas honestas, são pessoas íntegras, né? São pessoas de bem, mas infelizmente, assim, uh, como eu posso dizer isso sem parecer? Assim, são pessoas que pouparam a vara ao filho quando ele deveria ter recebido uma boa surra, né? É, eu acho que são pessoas muito boas, tão boas ao ponto de talvez não terem é, punido algumas atitudes erradas, né? Acho que pode ser dessa forma que a gente coloca. Vou abrir aqui as perguntas a Certo? vocês, pessoal. Se alguém de vocês tiverem perguntas, podem mandar. Eu vou dar prioridade aqui aos que já são meus alunos ou superchats. E aí a gente já dá uma encerrada que eu não quero deixar vocês aqui acordados até às 3 da manhã num domingo, né, meu cara? É complicado. Né? Também meu amigo Francisco aqui. Eu acabei de criar um canal pra ele, pessoal. Então vamos fazer ele fazer uns. Eu deixei o link já na descrição. Vamos ver aí se vocês se inscrevem e dão um estímulo pra ele fazer um canal, porque eu adoro essas histórias. A gente tem muitas outras histórias, né, meu cara? Lembra daquele rapaz afrodescendente de 2 metros de altura, cheirado, que
Você chegou na Ai, mulher meu dele? Deus, Ah, nem me lembro. Na verdade, não foi na mulher dele, foi na mulher do amigo. O ai, que meu eu Deus do céu, achei cara. muito estranho. Eu bêbado, a minha lógica de bêbado, eu pensei, por que o cara iria invocar com uma mulher que não era dele? Eu achei aquilo muito bizarro. Meu Deus, eu pensei, putz, por que tá acontecendo isso? Qual o objetivo desse cara? Bom, eu fui estúpido de acreditar que o cara tinha algum objetivo. Né? O cara simplesmente estava louco. Mas, nossa, aquela história realmente foi para ser lembrada. Né? Eu gostaria de. Inclusive, eu estou vendo o link aqui que você criou para o meu canal. Né? Eu pretendo me dedicar a um canal no futuro assim que eu me formar. Assim que eu estou prestes a. É a minha segunda faculdade já, né? Eu Isso já é muito bom. fiz a minha primeira faculdade, não gostei do curso, entrei em outra. Por sinal, faculdade cheia de lacradores, só que, felizmente, eu tenho personalidade forte a ponto de não ser convencido pelas mentiras que eles contam e por toda a degeneração que impera lá. Com certeza. Mas assim que eu me formar, eu pretendo me dedicar ao canal. Eu acho que é uma ótima ideia a sua, essa de aumentar assim aumentar o nosso volume, né, para que a nossa voz seja ouvida, né? Porque as histórias que eu e o Newman temos para contar e que podem servir de lição para muitos de vocês são muito importantes. Putz, pior que eu tô vendo aqui, o povo tá falando que eu bebi corote, eu realmente bebi corote. Né? É porque, infelizmente, eu sofro mal de que eu não gosto de gastar dinheiro com bebida e você pagar 5 conto para ficar bêbado é uma tentação muito grande para eu poder. Então, realmente foi isso que aconteceu. Mas numa futura live, nós daremos detalhes, falaremos exatamente como aconteceu, as circunstâncias, né, do que estava acontecendo naquela ocasião. A gente pode também falar de outros episódios que aconteceram com a gente, né? Falar de outros amigos que infelizmente enveredaram por caminhos perigosos, assim, que nós não desejamos que aconteça com vocês, né? Os caminhos Mas da gadice. os caminhos da gadice, às vezes até coisa muito pior, né? Mas Nossa, também tem enfim, aquela né? história do cara, você lembra que tava drogado do nosso lado, e aí você fez o cara chegar à conclusão lógica de que se ele estivesse certo sobre as filosofias ridículas dele, o mais lógico que ele poderia se fazer é se jogar do apartamento dele, tipo, você... Sim, e ele concordou. Isso que é o mais. Imagina, você está discutindo com o lacrador e o lacrador usa o argumento de que o ser humano é um câncer para o planeta. Qual a conclusão lógica que você chega com isso? Então, se você acha que o ser humano é um câncer, comece por você se joga do seu prédio. E ele concordou. Ele falou: não, pelo que você está me apresentando aqui, eu concordo com você. Meu Deus Ai, do meu Deus céu. do céu, cara. E você. E gozado, eu tava bêbado também nessa ocasião e eu tava levando a discussão a sério. Eu, E do meu lado, o Newman, infelizmente, eu sempre sou o cara sóbrio. e do Infelizmente. meu lado, o Newman estava rindo. E eu não entendi por que você tá rindo, Newman. E daí, depois que eu fiquei sóbrio, né, daí eu entendi, putz, cara, é sério que eu discuti com um cara desses? É sério isso que eu cheguei a esse ponto? Mas enfim, história para outras ocasiões, né? São quase Exatamente. 10, né? Mas temos muitas histórias para contar, eu acho que vocês vão se divertir. Com certeza. E só para responder uma pergunta aqui do Daniel Gomes, que é um aluno meu, e sempre está presente em nossas lives, eu agradeço muito sua presença, Daniel, isso ajuda também. A live vai sim ficar salva. Não sei se. Vou tentar deixar essa daqui aberta. Eu não sei se eu vou conseguir monetizar, porque se não monetizar é complicado. Não é nem por questão de dinheiro, mas é porque o YouTube começa a ferrar teu canal. Então, eu vou ver se eu consigo fazer a análise manual e deixar aberta, mas se não der, aí eu tiro, edito as partes que eu acho que desmonetizaram e eu coloco de novo, só para não ter problema em relação ao algoritmo e tudo o resto. Mas fora Cortar isso, os palavrões, só cortar os palavrões e cortar possíveis, possíveis coisas que o YouTube possa censurar, por exemplo. Mas exatamente. eu acho que não tem muito problema. Eu acho que a gente não falou nenhum absurdo aqui, né? Com certeza. Olha, o pessoal gostou, cara. Ele falou, falaram assim, faz mais lives, live épica. Deu bom resultado, hein? Deu bom É, resultado, cara. Vou falar pra você. sim, sim. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente vai terminar por aqui. Não quero deixar vocês aqui por mais tempo, porque é um domingo. Vá dormir, seus vagabundos. Amanhã é segunda-feira, dia de trabalhar, entendeu? Tem que trabalhar mesmo e acabou, entendeu? E eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias. Foi fenomenal. Um comentário final, Francisco.
Comentário final. Ah, se você tiver um amigo e ele se tornar um sojado, se afaste dele imediatamente, que influência boa ele não é. Exatamente. Não poderia colocar de uma forma melhor. É só isso por hoje, meus caros. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite. E eu vejo vocês no próximo vídeo.